Boa noite. Um Deus fiel, um Deus justo. Um Deus que te conhece. Um Deus que sabe exatamente aquilo que você está precisando. Quando você tem a convicção de que Deus te conhece e você sabe quem você é, a sua vida começa a mudar. E hoje eu quero falar de um assunto que eu vejo que é muito importante. Como ser guiado pela voz de Deus? Como ser guiado pelo Espírito de Deus? Como identificar que aquela voz que está falando comigo não vem da minha carne, não vem das minhas emoções, é Deus falando comigo. Satanás sabe quão poderoso ou poderosa é a mulher ou o homem que aprenderam a ouvir a voz de Deus no seu íntimo. Ele tem tanto medo que você aprenda a ouvir a voz de Deus, que ele faz uma porção de coisas para te levar para um caminho bem longe dessa verdade. O que ele usa para te desviar do caminho? Porque nós temos visto muitos cristãos que falam, Deus falou comigo, e eu fiz isso, ele falou comigo e falou comigo. Aí você passa um tempo, você olha para a vida daquele irmão, e aquele irmão não está andando em vitória, está andando em derrota. Mas ele tem falado que ele ouviu Deus. Se você ficar olhando para a vida deste irmão, você vai ficar confuso. Porque ele parece muito alegre, muito feliz. Deus falou comigo. E Deus falou para eu fazer isso. Só que não deu certo. Então você acha que Deus iria dar alguma instrução para você ou para mim, cujo final não seria de sucesso? Lógico que não. E é muito difícil para nós mesmos admitirmos que nós não ouvimos a voz de Deus. Nós ouvimos as nossas emoções. Porque uma das estratégias de Satanás, que ele usa muito, ele tenta combater a verdade de Deus, a promessa de Deus. Ele usa esse tipo de persuasão em relação à cura, e é muito fácil você entender. Quando você está orando para receber uma cura, ele vai mostrar uma porção de crentes na tua frente, dizendo para você, olha, eu acreditei que Deus iria me curar, mas ele não me curou. Por que o diabo faz isso? Porque ele está combatendo, ele quer que você não creia que Deus é Deus que cura. Se você não entender isso, você vai ficar confuso. Porque a palavra de Deus é a verdade. E a incredulidade sutil dos nossos corações, o diabo vai usar isso inúmeras vezes para tentar impedir que os irmãos, que os cristãos estejam avançando no caminho verdadeiro, o caminho correto. Então, não é sábio você comparar a sua vida com a vida do outro, não é sábio. Como que eu vou ouvir a voz de Deus? Então, nós temos que voltar um pouquinho lá no Jardim do Éden. Porque aquilo que você vai ter que entender é que Deus não vai falar com você através das suas emoções. Deus fala com você no seu homem interior. É como se tivessem duas Ritas na tua frente. Uma Rita que veio do pó da terra, que veio de Adão, e que traz com ela emoções quebradas. Uma alma quebrada, aonde na minha alma física está operando ainda a morte. O que eu quero dizer com isso? Que as minhas emoções na alma física da Rita, porque o homem é corpo, alma e espírito. Voltando ao Jardim do Éden, quando Deus fez o homem do pó da terra, ele fez de uma substância que já existia, da terra. Ele fez Adão do pó da terra. Os sinais vitais começaram a ocorrer em Adão quando Deus chegou e soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida. O que ele soprou? Ele pegou, ele enfiou a mão nele mesmo e colocou dentro de Adão a vida dele, a vida eterna. O espírito de Adão, parte de Deus. Deus fala conosco no nosso homem interior, no nosso espírito. Quando Adão foi criado, ele era perfeito nas suas emoções, na sua alma. Nós temos uma alma espiritual, vamos assim dizer, e uma alma física.
Como eu disse, duas pessoas na sua frente, uma espiritual e uma natural. O meu homem interior é quase semelhante a mim mesma. Então, eu tenho uma mão física, eu também tenho uma mão espiritual. Eu tenho uma fala que você consegue entender, física. Eu também trago comigo uma fala no meu espírito. Eu também tenho um pé espiritual, como eu tenho um pé físico. Eu tenho uma outra imagem física de mim. Do mesmo jeito que Deus criou uma alma física que está conectada à minha alma espiritual. Só que antes de Adão cair, isso era perfeito, bem sincronizado. Adão conseguia andar tanto no mundo espiritual, falando com Deus, quanto no mundo físico. Uma vez eu ouvi o pastor Davis, se não me engano, fazer uma comparação que eu achei muito interessante. É como você olhar para um astronauta. O astronauta, ele traz uma roupagem para ele andar na Lua, fora da Terra. Então, aquela roupa que o astronauta traz é como se fosse o nosso corpo físico espiritual, nosso corpo espiritual. Então, nós temos uma roupagem dentro de nós, nosso homem interior, que está conectado com o nosso Pai Celestial. No dia que Adão caiu, lá no Jardim do Éden, desobedecendo a Deus, o espírito do homem ficou morto, desconectou com a vida de Deus. Foi quebrado aquela unidade, aquela comunhão. Por isso Jesus veio. Eu quero que você entenda que o único objetivo de Jesus entrar na Terra não foi para criar uma nova religião. Jesus veio fazer com que o Pai dele se tornasse também o seu Pai. Essa é a função. E você vai ter que encarar você mesma, sabendo que Deus não é o Pai da sua carne, Deus é o Pai do seu espírito, do seu homem interior. E você, para andar nessa vida de vitória, ouvindo a voz, a instrução do Espírito de Deus, você vai ter que realmente aprender a ouvir a voz dele. Então, você vai ter que ter discernimento para não confundir as tuas emoções com a voz de Deus. Quando eu nasci de novo, isso a religião coloca muito em nós, eu achei que estava tudo certo comigo. Nasci de novo, sou de Deus agora e está tudo certo na minha vida. Então, eu não tenho que ficar preocupado com mais nada. Tudo que eu fizer agora vai dar certo. E tudo que eu pensar ou falar é Deus falando e é Deus pensando, porque, afinal de contas, eu sou de Deus. Mas eu descobri que muitas coisas eu fiz achando que era Deus e não era Deus. Era a minha alma, eram as minhas emoções. Tudo que Deus fala para você está firmado na palavra dele. Deus não fica mudando de ideia. Hoje ele fala isso para você, e amanhã ele mudou de ideia e ele fala outra coisa para você. Nós ficamos confusos porque ao nosso redor tem tantos irmãos falando que Deus falou com eles, e você começa a observar, e no final você vê que deu tudo errado, então Deus não falou com eles. Mas eles continuam afirmando que Deus falou com eles. Porque é mais fácil falar, Deus mudou de ideia, do que dizer, eu não ouvi Deus, eu ouvi as minhas emoções. Para você reconhecer que você não ouviu a Deus, você tem que ter maturidade. Porque você fala uma porção de coisas que não foi Deus que falou. Então, como fazer? Como mudar isso? Então, nessa noite é sobre isso que eu quero falar. Como que é importante você amadurecer. Deixarmos de sermos meninos levados por qualquer vento de doutrina. Você entender que você tem um espírito, um homem interior, nascido de Deus, porque você aceitou a Cristo como seu único Senhor e Salvador. E a sua vida foi mudada. Então, hoje não dá mais para ser de qualquer jeito. Hoje eu tenho uma mente espiritual. Eu tenho que deixar essa mente ficar ativa em mim. E temos uma pessoa que foi enviada do céu para nos ajudar nessa fundação poderosa. E essa pessoa, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, chamada Espírito Santo, ele está aqui comigo e com você para construir uma fundação no teu espírito, no teu homem interior. Porque se você quiser, você pode ouvir a voz de Deus. Isso é um treino.
Isso é algo que você vai ter que entender, desejar. A Bíblia diz o seguinte, que Deus falando lá em Jeremias: aquele que me buscar de todo o coração, este irá me encontrar. Quando você me buscar de todo o teu coração. E nesse caminho com o Senhor, com Deus, tem muitas coisas que você vai ter que abandonar, deixar de lado. Por quê? Porque não pertence mais a essa nova vida que você tem em Deus. Tem coisas que a Rita, antes de nascer de novo, praticava, mas ela teve que abandonar porque aquilo eram obras mortas, que não iriam me levar a lugar nenhum. Então você tem que saber que a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela é a verdade. Aqui você vai encontrar a verdade que você tem buscado. Sobre qualquer assunto que você desejar, aqui tem a resposta para você. Aqui existe uma resposta para você. Existe uma verdade aqui. Agora, temos que ser fortes e corajosos para andarmos na verdade, praticarmos a verdade. Mas eu garanto para você, porque a Bíblia me garante, que todo aquele que tomar a decisão de ouvir a palavra de Deus, ele vai ter sucesso em tudo aquilo que ele fizer. Ele será bem-aventurado em tudo o que ele for fazer, porque esta palavra é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Muitas pessoas não querem a verdade, elas não querem ouvir a verdade, elas querem ouvir aquilo que convém para elas. Só que nós temos que ser como Paulo. Paulo disse para os Gálatas: porventura, eu me tornei seu inimigo, porque eu falo a verdade para você? Será que agora eu sou inimigo de você, porque eu estou dizendo a verdade para você? Na minha caminhada cristã, isso há mais de 20 anos, eu tenho caminhado com o Senhor. Eu já tive altos e baixos na minha vida, emocionais. Por que altos e baixos emocionais? Porque eu achava que eu estava ouvindo a voz de Deus, mas eu estava ouvindo as minhas emoções. E tomei muitas decisões erradas na minha caminhada. Mas hoje, eu tenho aprendido um pouco mais a me aquietar em Deus, para, de verdade, ouvir a voz do meu Senhor, do meu Pai Celestial, para não tomar decisões erradas. Porque cada escolha que você faz hoje tem uma consequência. Quer você queira, quer não, todas as tuas escolhas trazem uma consequência. Se você escolher pela verdade do Evangelho, você vai colher frutos dessa escolha. Se você escolher fazer segundo aquilo que você acha, aquilo que você sente, você vai errar. Temos que andar por aquilo que nós cremos, não por aquilo que nós sentimos. Uma vez eu ouvi o pastor Dave falando que nós trazemos o verdadeiro amor, a força do amor está dentro do homem interior, naquela parte da nossa alma espiritual. Na nossa alma física, nós trazemos ali a força das emoções, a força emocional do amor. Deus é amor. E Ele só faz o bem para você. Aquela sensação de que tudo vai indo bem para mim, inúmeras vezes, é uma sensação daquilo que eu estou vendo e achando. Eu tenho que aprender a andar na paz dentro do meu homem interior. Porque a paz não vai olhar as circunstâncias. A paz vai se firmar dentro da verdade do Evangelho. Pode tudo dando errado ao meu redor. Dentro de mim eu tenho paz. Não porque as coisas estão indo bem para mim, porque dentro de mim, do meu homem interior, eu tenho paz. E eu descobri essa força da paz no meu homem interior. Então eu preciso ficar aqui dentro, quieta, para não tomar decisões emocionais. Porque o diabo, ele é perito em nos levar por caminhos errados. Ele vai querer que você ande nesse caminho errado até o final da sua vida, achando que você está andando no caminho de Deus, mas não é o caminho de Deus, não é a direção de Deus. Então, de novo, nessa noite, vamos ver como não andar firmado nas nossas emoções.
Então é algo muito pessoal, muito íntimo entre você e Deus, entre a verdade que já foi estabelecida no seu interior. Então é muito importante nessa noite você saber que Deus é por você. Deus não é contra você. Deus é a seu favor. Então vamos orar. Não sei o que você veio buscar, mas de uma coisa eu tenho certeza. Ele é fiel e justo. Ele não vai dar para você porque você é bom. Você vai receber porque Ele é bom. Ele é um Deus bom. Então nessa noite, não se importe com quem está do teu lado. Simplesmente erga tuas mãos e comece a dizer para Deus que você o ama. Que você escolheu estar aqui nessa noite. Porque você quer mais dEle. Porque você quer respostas dEle para a sua vida. Você quer andar cada vez mais firmado, firmada nessa vida nova. Uma vida maravilhosa que Ele te deu. Uma vida poderosa que Ele te deu. Muito obrigada, Pai, por essa noite maravilhosa. Noite de paz, noite de aliança. Noite onde a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra, Pai, é a verdade. Nós cremos na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor começou algo em nós e há de terminá-la. Eu não sei quem está comigo conectado pela internet, mas eu oro por você. Eu oro para que os olhos do seu coração se abram, para que você enxergue a verdade nessa noite. Eu oro para que você compreenda que tudo já foi feito pela cruz de Cristo. Ó Pai querido, que cada pessoa que está comigo nessa noite, ela receba de Ti, Senhor. Que ela esteja recebendo do Teu poder, que ela esteja recebendo da Tua cura, da Tua paz, que as pessoas que estão comigo aqui e pela internet estejam recebendo da Tua paz. Eu estou ministrando nessa noite, Pai, a Tua paz, o Teu amor, a Tua paz, a Tua alegria, a Tua prosperidade, a Tua prosperidade, a Tua alegria, a Tua paz, Senhor. Que cada pessoa que está comigo, que está sendo combatida por ensinamentos errados, nesta noite eu ordeno em nome de Jesus, que toda a operação das trevas que está combatendo o entendimento real, verdadeiro, sobre a igreja do Senhor Jesus, que esta operação maligna cesse agora, em nome de Jesus, que essa operação das trevas cesse agora, em nome de Jesus, que toda dor desapareça agora, em nome de Jesus, toda dor, todo medo, desapareça agora, em nome de Jesus. Eu estou ministrando cura sobre a igreja. Em Teu nome, Jesus, eu estou ministrando a cura nessa noite. Muito obrigada, porque Tu és Deus que opera maravilhas no nosso meio. Tu és Deus que opera maravilhas no nosso meio, no nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos pegar Romanos, para nós entendermos um pouco. Capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 13. Então, o que nós vamos buscar de Deus nessa noite? Satanás vai lançar uma porção de emoções sobre nós. Ele vai trabalhar nas nossas emoções, em tormentos e medos. A Bíblia diz que o medo traz tormento. As pessoas que têm medo são pessoas atormentadas, porque elas têm medo. Eu tenho que aprender a combater o medo do meu coração, porque o medo destrói a minha fé. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que submeter a minha alma, a minha mente à palavra de Deus. Romanos, capítulo 12, diz o seguinte, que nós não devemos nos conformar com este século, mas que devemos transformá-lo. De que jeito? Pela renovação da nossa mente. Porque segundo aquilo que o homem pensa, assim este homem é. Se você pensa errado, você vai fazer errado. Não é porque você quer fazer errado. É óbvio, ninguém quer fazer as coisas erradas. É porque eu aprendi errado, eu penso errado. Eu faço errado. Se você submete as suas emoções, a sua mente, 24 horas do dia, assim dizendo,
mas ninguém consegue tanto tempo assim. Nós dormimos, não é? Mas se você fica a maior parte do tempo só ouvindo a fala do mundo, só ouvindo a maneira como o mundo pensa, como o mundo anda, a tendência é você andar como o mundo anda. Porque você ouve um pouquinho só da palavra de Deus. Você ouve um pouquinho só do que a maneira como Deus pensa. Mas você passa a maior parte do tempo se relacionando com pessoas que pensam errado, pessoas que falam errado, pessoas que andam errado. Então, você vai pensar como elas pensam, você vai falar como elas falam, e você vai agir como elas estão agindo. Sem que você perceba, você vai sendo treinada, naturalmente. Então, você precisa tomar a decisão de submeter a tua alma, as tuas emoções, à verdade da palavra. Todos os dias, você vai priorizar a sua comunhão com Deus. Se você quer ser vencedor em qualquer coisa que você venha fazer. Se você quer ter sucesso na sua caminhada cristã, você precisa entender que é prioridade você conhecer a palavra de Deus, você passar tempo com Deus, orando a Ele. É prioridade. Não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. Você tem 24 horas do dia e você vai priorizar, das 24 horas, estar pelo menos 1 hora com seu Pai Celestial. Porque você entendeu que você é um homem espiritual, nascido de Deus, e que você precisa estar conectado com essa verdade. Para você poder ser uma esposa virtuosa, uma esposa segundo o coração de Deus, para que você aprenda a ser um homem que é o sacerdote da sua casa. Se você é um homem cristão, sacerdote do teu lar, há uma autoridade sobre você. E você tem que saber que o diabo sabe disso. Então ele vai tentar roubar a sua autoridade, fazendo você andar em caminhos emocionais. Como ele também vai tentar roubar de você, como mulher, aquela promessa maravilhosa de que você traz sobre si vestes de força e dignidade. Você não tem que ser essa mulher feminista que o mundo diz. Você tem que ser a mulher virtuosa que a palavra de Deus diz. Você não tem que ser esse machão que o mundo diz que você tem que ser. Você tem que ser este homem, segundo o coração de Deus, que ama a sua esposa, como Cristo ama a igreja, e se entrega por ela em sacrifício. É este homem que você tem que ser, não o machista que o mundo diz para você ser. São duas coisas muito paralelas e diferentes. Se você não ouvir a instrução no seu homem interior, não aprender isso, e ter uma arma poderosa para você entrar nesse caminho, nós vamos falar sobre isso essa noite. Você, de propósito, porque você quer ouvir a voz de Deus, você vai andar nesse caminho. E aí você não tem que começar a falar o que Deus tem feito na sua vida. As pessoas vão olhar e vão dizer: grandes coisas tem feito o Senhor por você, Raquel. Grandes coisas tem feito o Senhor por você, Wanda. Porque nós estamos vendo. Grandes coisas fez o Senhor por nós. As nações estarão olhando e dizendo: grandes coisas fez o Senhor por você. Porque eles vão ver isso. Não é porque você fala, é porque eles vão enxergar isso. Então, nessa noite, vamos ler Romanos 8, a partir do versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Se você continuar andando, tomando decisões na vontade da sua carne, segundo as emoções que estão operando em você, emoções quebradas, de uma alma que ainda traz
as consequências da queda de Adão, você vai perecer. Não vai ter o fim que você deseja. Mas existe uma maneira de você mortificar os feitos da carne. Dessa maneira, que Paulo diz aqui, em Romanos 8, é passando tempo orando no Espírito Santo. Uma das coisas que o diabo não quer que você entenda é que existe poder em você. E todas as vezes que você entende que quando você passa tempo todos os dias orando no Espírito Santo, uma construção vai sendo edificada em você, a oração no Espírito vai abrir o seu entendimento. A oração no Espírito vai manter as tuas emoções no lugar que elas têm que ficar, submetidas à liderança do seu homem interior, nascido de Deus. É mais ou menos assim, para você entender. Imagina um homem morrendo afogado no mar. Ele nadou e não está conseguindo mais se manter na superfície. E lá longe vem um helicóptero sobrevoando. E ele olha de cima e vê um ponto no mar. E ele joga uma boia, joga algo para que aquela pessoa se agarre como uma tábua de salvação. O mar revolto, ele quase se afogando, o helicóptero sobrevoando, joga para ele uma tábua de salvação para ele se agarrar. Quando nós estamos nos afogando em emoções e atormentos, tudo dando errado, parece que o inferno inteirinho está atrás de mim, o Espírito Santo joga para você, como aquele helicóptero, uma tábua de salvação, que é a prática da oração no Espírito. Você começa a orar no Espírito Santo, você começa a orar em línguas, e as suas emoções vão começando a ficar equilibradas. Aquela guerra, aquele tormento na sua cabeça começa já a diminuir. Você começou a se agarrar na sua tábua de salvação, começou a orar em línguas, e as coisas vão se aquietando, vão se acalmando. E quando fica no silêncio, você vai conseguir ouvir a instrução do Espírito. Porque a oração no Espírito é o seu homem, é o Espírito Santo orando no seu homem interior. É o seu homem interior orando de fato. A mente fica infrutífera, a Bíblia diz, lá em 1ª carta de Coríntios 14. É por isso que o diabo não gosta que a igreja descubra o poder da prática da oração no Espírito. Da prática. Recebi uma carta esses dias da penitenciária dizendo, porque eu tenho insistido que os homens e as mulheres orem no Espírito Santo. Então eu mando cartas insistindo com eles, para eles serem batizados no Espírito Santo. E um deles me respondeu, pastora, tem um irmão aqui que é batizado em línguas, mas ele é horrível. Você olha para a vida dele, ele faz coisas erradas, ele fica atormentando a gente, ele coloca um monte de coisa, então orar em línguas não serve para nada. O problema é que as pessoas são batizadas no Espírito Santo. E usam o batismo no Espírito Santo para dizer, eu sou melhor do que você, porque eu oro em línguas, você não ora. E usam isso como se fosse uma coisa muito espiritual. Só que o valor da oração no Espírito é quando você pratica essa oração para colocar as tuas emoções em ordem. Realmente, aquele irmão na penitenciária, ele era batizado no Espírito Santo, só que ele era guiado pelas emoções dele, emoções religiosas, emoções da carnalidade dele. É muito fácil quando alguém chega num lugar e ouve, olha, Deus é Deus que te prospera, tudo que você fizer vai prosperar. Então ele sai por aí abrindo tudo quanto é coisa, achando que Deus vai prosperá-lo. Porque ele ouviu, olha, Deus prospera tudo que eu faço. Sim, ele prospera, mas você está se aquietando para ouvir a instrução? Para fazer segundo a instrução? Eu não posso sair por aí, chegar na casa irata, fazer uma conta enorme, comprar um monte de coisa e falar, agora Deus é meu provedor, Deus proverá.
tenho trabalho, não faço nada. Temos que ser coerentes. Jamais Deus faria isso. Mandaria você num lugar fazer compras sem pagar a conta. Já contei um testemunho aqui de uma pessoa que estava sem comer. Deus disse a ela, para ela ir ao mercado. E foi falando para ela, coloque no carrinho, vai colocando. E agora você vai seguir para o caixa tal. E ela foi, quando ela chegou no caixa tal, soou um alarme. Aquele dia era aniversário daquele supermercado e o caixa sorteado, a pessoa que estivesse passando seria de graça. A compra era presente. Isso é Deus falando com ela. Não era da cabeça dela. Aconteceu. Real. Deus não muda de ideia no meio do caminho. Se você obedecer, você vai ouvir e vai fazer e vai dar certo. Nós temos que entender que as nossas emoções falam o tempo todo conosco. Se você tem, é fácil entender, se você tem uma dívida, a sua alma dá um monte de ideias para você. Liga para fulano, pede emprestado, vai no banco, vende isso, vende aquilo, faz tal coisa, manda currículo. Ela te atormenta, ela dá um monte de ideias para você. Mas se você começar a orar no Espírito Santo e se aquietar, você vai ouvir a instrução. Estive há uns anos numa cidade do sul e um homem deu um testemunho. Ele fechou a fábrica dele, foi à falência a fábrica. Ele começou a buscar a Deus, a ler a palavra, a praticar a palavra na vida dele. E um dia ele estava lá, depois de um período, tinha dívidas para pagar e ele tinha um recurso que tinha sobrado para ele. E quando ele abriu o jornal da cidade, tinha lá um terreno para ser vendido. E Deus disse a ele, compra esse terreno. E ele pensou, comprar um terreno, estou cheio de dívida. Comprar um terreno. Mas era tão forte a instrução no coração dele, ele ainda ficou meio assim, disse, acho que eu vou ligar para minha filha, que ela é mais cristã, entende mais a palavra, converteu primeiro do que eu, vou contar para ela. Ele ligou para a filha que morava nos Estados Unidos e disse, filha, olha, está acontecendo assim, assim, você não quer então comprar o terreno junto comigo, pelo menos não gasto todo o meu dinheiro? Tá bom, pai, vai. E ele comprou o terreno. Não deu nem uma semana que ele tinha comprado o terreno. Veio uma construtora que queria aquele terreno. E pagou muito mais do que valia, do que ele tinha pago. Muito mais. E ainda deu para ele um apartamento naquele edifício. Com aquele dinheiro ele pagou as dívidas dele e conseguiu fazer outras coisas. E isso é Deus falando. Ele dá instruções, mas tem que ouvir a instrução. E não confundir as pessoas, porque nós vemos uma porção de irmãos que tudo eles dizem, Deus falou comigo, Deus falou comigo hoje de manhã. Olha, Deus falou isso para mim hoje. E você olha e você vê que não é Deus que falou. Mas confunde outros que não têm o entendimento. Então, vamos continuar lendo. Então, existe uma maneira, assim, de você ouvir Deus. E o diabo tem medo de todos aqueles que decidem ouvir a Deus. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É direito nosso sermos guiados pelo Espírito de Deus. O meu homem interior, nascido de Deus, ele é pleno, ele é equilibrado. Ele não muda segundo as minhas emoções tortas. Ele continua no mesmo lugar. Ele não vai inclinar para cá nem para cá. Ele continua centrado no meu novo nascimento, em quem eu sou como filha de Deus. E quando eu passo o tempo orando no Espírito Santo, eu estou falando mistérios com meu Pai Celestial. A minha mente natural fica infrutífera. O meu homem interior começa a ser construído, fortalecido, edificado. Quando eu passo tempo orando no Espírito Santo, eu vou abrindo condições para ter revelação da palavra de Deus para mim. As minhas emoções começam a ficar equilibradas, para que eu não faça segundo aquilo que eu acho ou penso. Então, precisamos
orar no Espírito Santo. Ele é a nossa tábua de salvação, para que as emoções ao meu redor não estejam me levando para cá ou para lá. Continuando, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. A lei traz medo para nós. Se não fizer, acontece isso. Deus não é contra você. Deus é por você. Deus quer o seu bem. Ele não quer o seu mal. Ele quer ser tudo para nós. Nessa noite, Deus não está, de alguma maneira, Ele não está aqui para desaprovar você. Não é nada disso. Ele está tentando te encorajar. Deus está tentando me encorajar para que eu não desanime de permanecer firme, buscando ouvir a voz dEle, a instrução dentro de mim, para que continue perseverando, orando em línguas, lendo a palavra, para tomar decisões segundo essa palavra, não segundo as minhas emoções. Mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Todas as vezes que nós estamos enfrentando uma dificuldade, se você perceber e observar isso na sua vida, e você é a pessoa que tem realmente orado em línguas, você tem buscado a Deus, você tem lido a palavra todos os dias, e aparece uma circunstância atrás da outra para você, e o diabo tentando fazer você mudar, ir para um caminho. Se você sabe que lá dentro, às vezes, você tem vontade, pelas emoções, de desistir. Mas lá no fundo, você ainda quer permanecer orando. Você ainda quer erguer as mãos. Você ainda quer declarar a palavra. O que é isso? É o Espírito Santo dizendo para você, não desanima, persevera, continua. Você vai obter o fim que você deseja, vitória. Não desanima, não liga para as tuas emoções, continua orando, continua louvando, continua com as mãos erguidas, continua obedecendo a palavra. E você vai colher frutos da sua obediência. Não desanimem, continuem orando, continua buscando ouvir a voz, a instrução, não queira ouvir a sua emoção, porque as nossas emoções, elas ficam perturbadas. Se vê uma notícia boa, ela fica animada. Chega uma notícia ruim, ela fica em depressão. Aí chega uma outra notícia, ela levanta. Uma outra notícia ruim, ela abaixa. Isso é como uma onda sobre você. Não, você não precisa ser assim. Você pode permanecer firme, orando no Espírito, porque você quer ouvir a voz de Deus, lendo a palavra, submetendo as tuas emoções à palavra, lendo a Bíblia, lendo as cartas. E você vai descobrir que depois de um tempo as coisas começam a mudar. E você vai sentir aquela paz. Você vai sentir aquela paz no seu coração. Olha só, continuando. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Pega o versículo 26 de Romanos 8. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, de que jeito? Com gemidos inexprimíveis. Eu não sei orar como convém. Eu preciso do Espírito Santo orando por mim. Vamos continuar lendo. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Quando você está orando em línguas, Ele está orando a perfeita vontade de Deus para você. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Todas as coisas funcionam juntas para o bem daqueles que andam no novo nascimento. Eles andam no seu novo nascimento. As pessoas usam esse versículo para dizer assim, eu bati meu carro, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Bati o carro, mas tudo bem. Cooperou para o meu bem, porque eu fui lá, quando eu bati o carro, eu dei uma Bíblia. Tudo coopera. Eu fiquei doente, coopera para mim, porque eu fui naquele hospital e eu preguei Jesus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa colocação é errada. É falta de conhecimento, entendimento da palavra. Você vai ouvir muitas pessoas dando esse tipo de desculpa. Acontece qualquer coisa errada para você, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você está desempregado? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você casou errado? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Seu filho, acontece uma tragédia, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não é verdade. Tudo coopera para o bem daqueles que andam no seu novo nascimento, que andam firmados em quem eles são, filhos de Deus, e não firmados na carne. Tudo coopera para o bem daquele que é nascido de Deus. O meu novo nascimento coopera para que eu ande em vitória, porque eu tenho um guia dentro de mim. Eu tenho um mestre dentro de mim chamado Espírito Santo. O conhecimento da verdade nos liberta de enganos. Não queira andar em enganos. Ande na verdade, busque pela verdade. Esteja atrás da verdade. Então, existe uma maneira de você não ficar à mercê das tuas emoções, que te levam para cá, para lá. Se você começar a se edificar na sua fé santíssima. De que jeito que eu edifico a minha fé? Vamos lá. Eu quero ser uma pessoa firme na minha fé. Olha só o que Judas diz. Eu não sei quanto a você, mas há uns anos eu tomei a decisão de não mais ser levada pelas minhas emoções. Eu quero ouvir Deus, eu quero. Você erra, Rita? Sim, muitas vezes. Mas eu continuo, eu levanto e continuo. Eu não desanimo, eu não desisto. Eu continuo orando, eu continuo lendo a palavra. Eu continuo confessando a verdade. Eu sei que é duro de nós falarmos isso, porque ninguém gosta de ouvir. Mas é a fé que leva o homem à vitória. A fé me faz passar por todas as coisas e aflições do mundo. Se eu tenho fé, eu vou dizer, sai da minha frente, esse monte vai sair. Se eu não tenho fé suficiente ainda, ele não vai sair. Não é que Deus não quis fazer, não tive fé para mover esse monte. Eu não tive fé hoje, mas eu vou continuar orando, vou continuar me edificando, porque vai chegar um dia que eu vou ter fé para dizer, monte, sai da minha frente. Ele vai sair. Eu vou me edificando em fé, me fortalecendo. Não é porque eu tive fé para vencer uma doença hoje que está tudo certo. Eu vou ter fé sempre para vencer qualquer doença. Se eu não continuar praticando, eu tive fé para vencer essa dor no pé hoje. Mas amanhã eu tive uma dor na mão e não consegui vencer. Mas eu continuo orando. Depois de amanhã eu vou ter fé para conseguir vencer a dor no meu braço. Mas eu não posso parar de me edificar. Eu tenho que deixar de ser menino levado por qualquer vento de doutrina. Regra número 1, só existe um caminho que te leva a Deus. Não é Maria, não é João. O que te leva a Deus é Jesus de Nazaré, ponto. A Bíblia diz, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim, Jesus de Nazaré. Eu sou a porta. Quem passa por mim encontra pastagem. Não adianta você querer que seja outra pessoa. Você pode querer, mas não é isso que a Bíblia diz. Então você morre na praia. Você não vai conseguir o fim que você deseja. A sua fé é dividida.
Fé verdadeira só tem aquele que é nascido de Deus. A fé pertence aos santos. Vamos ler isso agora em Judas. A fé pertence àquele que é filho. Quem não é filho de Deus não tem fé. Quem não é santo, separado, não tem fé. Tem qualquer coisa, menos fé. A fé pertence àquele que é nascido de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus tem fé. Todos nós que nascemos de Deus, em nós foi colocada uma porção de fé, uma medida de fé, para que você cumpra o teu chamado aqui na terra. Então isso é importante você entender as coisas. Vamos lá, Judas. Versículo 13, eu termino com a carta de Judas. O meu objetivo nessa noite é dizer para você, você pode sim ser guiado pelo Espírito de Deus, é seu direito como filho. E você pode ouvir a voz de Deus. A voz de Deus você consegue ouvir quando você passa tempo orando no Espírito e lendo a palavra. A oração em línguas vai aquietando as tuas emoções. Porque quando nós estamos aflitos, angustiados, é isso que flui de você, angústia, aflição. O seu semblante cai. Você mostra no teu semblante a dor que você está sentindo. A falta de paz que fugiu de você. E não adianta você dizer outra coisa. A pessoa vai olhar para você e vai ver que a paz foi embora de você. Mas você pode, de verdade, porque você quer, todos os dias, se edificar, se fortalecer, orando no Espírito. Prioridade. Priorize a oração na sua vida. E você vai ter sucesso sim, tudo que você fizer, porque você está priorizando ouvir a voz, buscando, orando, deixando de lado aquilo que não edifica. E se fortalecendo. É assim que vencemos. Tem um jeito? Então, versículo 3 de Judas. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigada a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes. Ele está te exortando a batalhar. Você vai ter que batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue a quem? Aos santos. A fé foi entregue aos santos, a você e a mim, a todo aquele que nasceu de novo. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. A edificação da fé te afasta desses homens ímpios que transformam em libertinagem a graça. Então nós temos que entender que precisamos ser edificados na nossa fé, para que essas doutrinas erradas não cheguem até mim, para que esses homens, quando vêm falar comigo, eu saiba, eu tenha discernimento, ele está mentindo. Deus não faz assim, Deus não fala assim. Essa fala não é de Deus, esse comportamento não é de Deus. Deus não concorda com isso. Eu tenho que saber, senão serei enrolada por essas pessoas que falam. Se você continuar lendo, eu vou continuar lendo, são mestres do engano, usados por Satanás, ministros disfarçados como se fosse de Deus, mas não são de Deus, que veio para destruir a fé. Você tem que saber que jeito, se edificando, se fortalecendo, permitindo que o Espírito Santo ore por você, porque Deus te ama, Deus tem o melhor para você e para mim. Deus ama cada um de nós, e Deus só tem coisas boas para nós. Nós podemos ver que tem irmãos cristãos que já aprenderam a ouvir a voz do Espírito, e têm obtido sucesso na sua caminhada. Tem outros que é a maioria, completamente dirigidos pelas emoções. Difícil Deus falar com eles. São encharcados de emoção. Andam segundo a emoção. E tem uma outra categoria de cristãos que creem na salvação, mas eles não acreditam que Deus possa falar com eles.
Eles acreditam que um dia, quando eles morrerem, vão se encontrar com Jesus. Que eles não podem ser guiados pelo Espírito Santo. Eles não creem assim. Então, nessa noite, escolha ser daquele grupo de irmãos que faz questão de ser guiado pelo Espírito, que quer ouvir a voz de Deus, que vai pagar o preço. Qual é o preço? O seu tempo você vai entregar para o Espírito Santo. E você vai orar no Espírito. Porque a Bíblia diz lá em Marcos 16, 17, e estes sinais hão de acompanhar todos aqueles que creem em Jesus. Que creem em mim, ele diz. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Isso é para você e para mim. Então, terminando, olha só. Pega o versículo de Judas, a partir do versículo 16. Judas começa a exortar, dizendo: igreja, orem, batalhem pela fé, porque tem homens ímpios no nosso meio, tentando dividir a igreja, tentando falar coisas que Deus não fala, mentindo a respeito do Evangelho. Os tais são, esses homens, são murmuradores, descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Mas vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Pessoas que vivem segundo aquilo que eles sentem, sentidos naturais. Eles tomam uma decisão e está dando tudo certo. Ah, é Deus, é Deus. Deu errado, ah, não é mais Deus. Tome cuidado, nem sempre tudo que dá dando certo é de Deus, ou tudo dando no início errado não procede de Deus. O diabo sempre vai tentar nos resistir. Lá em Atos 5, no conselho de Gamaliel, um fariseu se levantou e disse: olha, deixa esses homens, se for de Deus vai permanecer, se não for de Deus será destruído. Tem religiões que surgiram antes de Jesus, estão até hoje. Se eu for olhar assim, então é de Deus. Não pregam Jesus, mas são religiões que surgiram antes de Jesus. Estão no nosso meio, na nossa geração, até hoje. E não é de Deus. Então não é assim. Eu não posso andar de maneira leviana com a minha vida. Eu tenho que me firmar nessa palavra. Esta palavra é a nossa vida. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. De que jeito? Orando no Espírito Santo. Só tem um jeito de você edificar a sua fé. Quer você creia ou não, e eu espero que você creia, orando no Espírito Santo. Se você orar no Espírito Santo, você vai ser guardado no amor de Deus, que é a palavra, que é Jesus. Precisamos orar no Espírito Santo. Todo aquele que crê em Jesus pode falar novas línguas. Você crê? Abra sua boca e fale, você pode falar. Quem crê em Jesus pode abrir a boca e falar novas línguas, porque é nascido de Deus. É direito seu. Amém?